Olá, gente. Eu tô aqui nesse vídeo para tentar colaborar de alguma maneira com a comunidade toda que está praticando a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu resolvi começar a gravar esses vídeos justamente no dia do meu aniversário, que é hoje, dia 11 de outubro, e na verdade é para fazer mesmo uma celebração de tudo o que foi encontrar o professor Hélio Couto foi para mim, e imagino que a todos vocês que estão postando os vídeos e compartilhando com todos a experiência com a ressonância harmônica, né? Eu queria agradecer a todos vocês que fizeram isso, porque também foi graças ao depoimento de todos vocês que eu me animei a continuar com esse processo, que às vezes pode ser bastante longo, né? O que eu quero, na verdade, é compartilhar com vocês como que está sendo esse processo para mim, para que vocês também possam, nos diversos níveis, ter a coragem de continuar e também ter muita fé no processo, porque eu acho que ter essa oportunidade, como eu acabei de comentar no início, é um presente muito grande, porque não é qualquer pessoa que consegue ter esse nível de abstração, de entendimento, que promove o professor Hélio Couto da vida pra gente, né? E que possa fazer com que a gente se acerque mais, chegue mais perto do entendimento de como funcionam as coisas, de como funciona a formação das coisas, nosso mundo na primeira dimensão, na segunda dimensão, e em tudo aquilo que a gente está vendo, né? Eu vou me apresentar rapidamente e a minha intenção é fazer esse vídeo semanalmente dizendo de que maneira a ressonância harmônica vai modificando o meu dia a dia. Eu comecei a minha onda ontem, né? E então eu vou falar para vocês o que eu senti desde o primeiro dia. Mas antes eu me apresento de novo rapidinho. Eu sou Ana, eu sou hispano-brasileira, eu vivo em Madrid, mas eu nasci no Brasil e vivo aqui já faz 8 anos. Mas desde o começo, desde criança, eu tive acesso já ao espiritismo. Meu pai, ele era espiritista e ele frequentava os centros, e desde quando ele frequentava os centros kardecistas, né, quando eu era pequena, ele explicava para mim e para o meu irmão coisas que ele ia aprendendo no centro. E coisas que ficaram muito marcadas para mim, desde quando ele tentou passar essas informações do kardecismo para a gente, eram justamente essas questões que o professor Hélio fala em relação às dimensões, aos seres que estão em outras dimensões e não conseguíamos ver, né? E quando ele contava isso pra gente, eu era muito pequena, me chamava muito a atenção, mas eu não entendia muito bem, mas aquilo ficou na minha cabeça há muito tempo, né? E aí, quando eu fui crescendo, e eu tinha o hábito de escrever crônicas, e eu escrevia crônicas filosofando sobre a vida, e fazendo justamente as perguntas que o Hélio Couto sempre fala pra gente. Mas você nunca se perguntou de onde você veio? Você nunca se perguntou o que você tá fazendo aqui? E essas eram perguntas muito recorrentes para mim desde quando eu era pequena. E eu acho que, inclusive, pelo próprio fato do meu pai ser muito interessado nessas coisas, de alguma maneira ele ia passando isso pra gente, né? E aí o que foi acontecendo, e eu conto essa história para vocês terem a noção do que ter descoberto todos os ensinamentos do professor Hélio Couto foi a última peça para encaixar tudo aquilo que eu já pensava desde pequena, né? Então, seguindo essas perguntas que eu já me fazia quando era pequena, eu me lembro exatamente de uma vez, e eu conto isso para todas as pessoas, eu me lembro exatamente de uma vez em que eu, tendo contato com aquela frase de Jesus, ou de Deus, é que eu não me lembro muito bem, porque eu não era muito de ler a Bíblia, mas eu ficava escutando, né? E que tem aquela famosa frase que fala: Deus fez o homem, né, sua imagem e semelhança. E aí eu ficava fazendo cálculos matemáticos, sabe aquela coisa do x mais é igual a Deus, né? Então eu colocava assim, se Deus mais x é igual a Deus, né? Então
algo assim, que eu não sou muito boa de matemática, mas eu falava assim, se Deus fez o homem, sua imagem e semelhança, então, o que que é o homem? O homem é Deus. E eu tinha essa ideia desde criança, mas quando eu falava para as pessoas, como elas têm essa criação católica ou evangélica, elas falavam, menina, mas como que você vai se comparar com Deus? Mas eu já tinha essa certeza muito grande. Outra coisa também que me ajudou muito quando eu entrei em contato com o professor Hélio Couto, é que quando eu tinha aulas de física e que os professores contavam que uma matéria, e até a própria primeira noção do átomo, que a parte sólida do átomo, aquela primeira ideia do Bohr, que a parte sólida do átomo, na época, era o núcleo, né? Mas que como eles se ligavam por energias, eu já ficava pensando que aquilo então não era uma matéria, que aquilo se juntava por alguma força, mas que era transpassável as energias através delas. Então todos nós éramos energia. E eu ficava também com aquela ideia, então se eu sou Deus, se eu sou energia, as outras pessoas também são Deus e também são energias. Mas era uma coisa que, como eu era pequena, eu tinha esse receio de falar com as pessoas. Mas como os meus pais são muito abertos, às vezes eu comentava para minha mãe. E minha mãe, ela é uma pessoa muito espiritualizada. Ela não tem uma religião em si, e às vezes eu acho que ela é muito mais avançada que todo mundo. Então ela ficava assim, então ela falava assim, sim, nós estamos unidos a todos, eu acho que tudo é uma grande energia. Ela, de uma maneira inata, já tinha essa sensação, enfim. E aí eu ficava curiosa com isso, e quando eu fiquei adolescente, eu entrei no kardecismo, né? E eu também começava a me questionar sobre essas questões. Eu tive algumas manifestações mediúnicas, né, que se chama no kardecismo, mas o que me fez afastar do kardecismo foi justamente esta questão de que eu comecei a pensar, com todo respeito, é lógico, né, esses centros, eles são regidos por pessoas, assim como todas as religiões ou todos os grupos, e por ser regido por pessoas, e por ser, né, o que acaba acontecendo, obviamente, que é da nossa natureza, é a questão do ego. Então, o que aconteceu? Eu comecei a observar que o que estava tendo ali no centro não era, de repente, uma busca pelo amor ou uma busca pelo poder interior, mas sim uma busca de egos, onde um queria ser mais certo que o outro. Então, por achar que eu não estava de acordo com aquilo, eu passei a estudar o kardecismo, os livros, sozinha. E aí eu fui estudar... O que mais que eu estudei nessa parte? O budismo, eu fui estudar o Osho, aí eu ia lendo aquilo para que aquilo fizesse sentido para mim. E cada vez aquilo mais da unidade, do todo, ia fazendo mais sentido para mim. O que não chegava para mim realmente era essa ligação da física, da ciência com a religião, que na verdade é uma coisa só, né? E o que aconteceu? Eu ficava pensando nisso porque, como eu sou pesquisadora, eu sou da parte de humanas, mas eu sou uma pessoa muito difícil de ser convencida, porque eu fico buscando buracos nas argumentações, então eu resolvi seguir por esse caminho sozinha. E o que aconteceu? Eu fui buscando e felizmente eu cheguei num estado onde eu vivia uma grande depressão que me levou 10 anos da vida, e depois eu levei isso... para um estado de paz, eu consegui encontrar essa paz interior, conseguia já controlar os meus anseios, claro, com altos e baixos todos da vida, mas aí eu pensando dessa maneira, antes de ter o contato com o Hélio Couto, né, eu já conseguia entender melhor e deixar, e até uma das coisas que acontecia quando eu era pequena, só para fazer um retrocesso, é que desde criança, quando eu era adolescente, quando eu ia dormir, eu não sei explicar o que era isso, certo? Eu não sei se era, como o professor explica, visão remota. Eu não sei se era a própria força do co-criador que eu tinha, porque eu era tão inocente e eu ia criando as coisas na cabeça, né? A única coisa que eu conseguia fazer a ligação é que se o meu sentimento era muito positivo, as coisas saíam exatamente como eu queria. Lugares que eu não conhecia, as pessoas, as roupas que elas vestiam e tudo isso. Era uma coisa incrível. Sabe? Mas se eu fizesse isso com um sentimento ruim, também acontecia fatalmente aquilo que eu estava criando. Mas eu não conseguia entender muito bem, né? Total, o que passaram os anos, obviamente com a racionalização, as ocupações da vida, eu fui cortando isso, porque quando eu pensava negativo, isso ia
muito ruim para mim, sabe? Eu começava a ver que tudo que eu pensava negativo acontecia, então eu cortei tanto pro bem quanto pro mal. E aí depois eu fui tendo contato com, né, aqueles... Quando saiu o segredo, quando saiu as outras coisas, eu fui tendo contato com isso de novo, fui lendo sobre a sensação da criação, entrei em contato com a metafísica, e as coisas iam caindo na minha mão assim, ó. Uma amiga argentina que me olhou e falou que um livro de metafísica do Saint-Germain era especial, ela me deu esse livro, eu lia, e depois, de novo, eu comecei a praticar a questão da criação, que, obviamente, quando eu estava muito bem, acontecia coisas boas, e quando eu estava de baixa energia, acontecia coisas ruins. Então, essa coisa, eu sempre acreditei nisso, né? E aí, felizmente, quando eu encontrei uma amiga muito querida no Brasil, e ela começou a trabalhar comigo numa parte de assessoria de artes, porque minha profissão é da área de artes, eu comecei a assessorar ela no trabalho dela e tal. Ela me veio de novo trazendo a metafísica, e ela me apresentou o professor Hélio Couto. E aí, de início, eu comecei a estudar e comecei a ter contato com todo aquele pensamento que ele dizia, e um pensamento extremamente profundo, extremamente analítico e muito, muito abstrato, mas eu queria entender. E eu me coloquei fortemente de novo com aquilo, escutando 3 vídeos ao dia. Então eu ia trabalhar, eu colocava e ficava tentando escutar e anotava e etc. E pela minha sorte ainda, como eu sou muito dura, né, de ser convencida, como eu comentei com vocês, o que foi acontecendo é que eu tenho um físico quântico como marido. Meu marido é físico quântico e ele me ajudava a explicar todos os experimentos que o professor Hélio ia explicando. Então, o bom é que ele dava aquele aval, né, chato de argumentação, que eu precisava para saber que aquilo realmente existia. E cada dia que eu abria o jornal, tinha aí uma nova descoberta de que conseguiram transportar não sei quantos átomos, não sei quantas moléculas, que as duas podiam estar no mesmo lugar de uma só vez, etc, etc, né? E o que foi acontecendo? O aval do meu marido como cientista, que ele ainda não acredita em nada disso, mas eu acho que tá perto, porque ele é bem aberto, né? O aval disso me ajudou, junto com os vídeos do Hélio Couto e os livros, tudo isso, que eu fui assim de uma maneira, 2 meses eu terminei todos os vídeos e os livros e continuo, né, para poder pedir a ressonância. Então, com isso, o que aconteceu? O professor Hélio com o meu marido, eles caíram assim em mim como, olha, agora a vida está explicada, né? E agora todo aquele, o que você entendia desde criança, aquilo que você percebeu na escola dos átomos, que todos nós somos energias, por fim, está na ciência e no tudo explicado, né? E aí eu escrevi para pedir a ressonância, e eu quero passar para vocês, depois de toda essa história que eu contei, que é necessário realmente, gente, é necessário muito estudo, é necessário uma abertura muito grande para novos conceitos. A gente tem que relaxar mesmo, a gente tem que soltar tudo na mão de Deus, do todo, ou do que vocês acreditarem, porque senão não existe outra maneira. Tá? Então ontem, um dia antes do meu aniversário, que eu acho que foi um presente enorme, eu recebi a primeira onda, e independente dos pedidos que eu fiz, quando eu liguei a primeira onda, eu fiz uma oração, um pensamento mental, entregando todo o meu ser pro todo. E falando para ele fazer o que ele quiser de mim. Hoje é o meu 2º dia da ressonância, e o que eu posso dizer para vocês é que, felizmente, até agora, o que eu estou sentindo é um arrepio enorme no corpo inteiro, uma sensação de euforia muito grande, sabe? Uma sensação de iluminação muito grande. Eu saí na rua e dava uma impressão assim que eu emanava luz, sabe? Eu não sei se isso é verdade, mas é como eu me sinto, né? Porque eu acho que realmente não há outra maneira senão entregar tudo na mão do todo, porque ele sabe o que fazer. A gente não precisa se preocupar, né? A gente tem que se preocupar em cuidar dos nossos pensamentos para não ir para o outro lado, porque eu, como eu comentei com vocês desde criança, já sei que isso não é bom. E eu já tentei comprovar várias vezes e foi confirmado, não é bom. Então, põe o cancelado, 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 cancela e trabalha em você. Não existe melhor investimento que em você mesmo, porque se você tá bem, você vai conseguir ajudar na evolução do todo, ajudar as pessoas que precisam, ajudar as pessoas a subirem de níveis.
espirituais para ver uma abertura de consciência. E só para fechar esse vídeo, em relação aos 2 primeiros vídeos, em relação à ressonância, eu acho que eu tenho um bloqueio, como muitas pessoas, em relação ao merecimento, em relação ao ganho financeiro, né? E eu tenho uma escola. E o mês que passado, que eu tinha posto a minha visualização até um nível de merecimento que eu achava viável, né? Esse nível foi alcançado. Então, eu pedi um X de alunos e esse X de alunos entraram na minha escola perfeito. Nós tivemos um nível muito alto. E nesse mês, agora, o nível baixou e ficou tudo estacionado. Gente, ontem, quando eu liguei a ressonância, todas as compras que não tiveram acontecido anteriormente aconteceram ontem e estão acontecendo hoje, tá? Então eu digo isso para vocês, que assim, esse efeito, você vai acabar percebendo que a ressonância felizmente é uma ajuda, mas desde que eu comecei a acreditar naquilo que eu já sabia, que eu pensava sempre que minha consciência não podia ser apagada, porque isso é eterno, essa consciência está usando um corpo, né? E desde que eu assumi isso de novo, desde que eu comecei a entrar em contato com as palestras do professor Hélio, o que aconteceu foi, as coisas começaram a andar para mim, sabe? Muito antes da ressonância. Então, antes eu já fui tentando deixar com que minha vida fosse levada pelo todo. E depois dessa ressonância melhor, eu tenho certeza que isso vai potenciar, e eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudando vocês, ajudando essas pessoas que são ressonantes e que estão no YouTube dizendo das coisas boas, que o Hélio fala que a gente tem que dizer isso. Eu quero que todo mundo cresça. Então essa é a minha mensagem do primeiro dia de ressonância. Na semana que vem, depois de uma semana, eu vou gravar outro vídeo para ver como que isso vai tendo, né? De repente me toca uma catarse e eu não tô sabendo, mas por enquanto tá tudo bem, gente. Um abraço muito afetuoso para todos vocês, muito ânimo. Eu tenho certeza que todos nós podemos fazer muita diferença nesse mundo. Até!